Irmãos e irmãs, boa tarde. Vamos iniciar então nossa live de hoje, dando continuidade à reflexão teológica que iniciamos ontem do Evangelho, que será o do domingo, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Ontem nós fizemos uma breve reflexão, colocando o sentido do amor não como palavra, como atitude, como gesto. E partimos de uma visão da psicologia humana, partindo dos mecanismos da nossa mente, da psique, não é? Sabendo que nós temos uma pré-consciência, uma consciência e o inconsciente. Então, através desses três níveis da mente humana, nós temos que entender essa arte de amar. Deus nos criou para amar, mas quando nós amamos, aí a gente percebe a nossa limitação e a nossa incapacidade. Porque dentro desse lado que nós não enxergamos no profundo do nosso eu, existem nossos traumas, nossos complexos, todas as nossas neuroses, e isso nos incapacita. Então, como é que a gente tem que fazer? Primeiro, tomar conhecimento desta realidade profunda, para que a gente possa, através do amor divino que nos penetra, que nos invade, através desse deixar-se amar por Deus, recebido esse amor divino, aí nasce dentro de nós a bondade, o desejo de se dar ao outro como Deus faz, de amar como Deus ama. Isso é um processo, não é para nós amarmos antes. Devemos deixar-nos amar por Deus. Aí acontece a regeneração do nosso ser. Em vez de amar com aquilo que eu chamava de falso eu, com esse id, que eu falei muito do id, do ego, do superego, para ajudar a entender esse mecanismo profundo do nosso inconsciente, que nos impossibilita nessa arte de amar. Então, irmãos, tomando consciência disso, é que a gente vai amadurecer e crescer. Também eu complemento, já falei para vocês dos três níveis de amor segundo a visão dos gregos, dos filósofos gregos, que viveram 600 anos, 700 anos antes de Cristo. E eles definiam esse amor em três níveis: o amor eros, que é o amor do corpo, dos desejos, das emoções. Depois eles colocavam o amor num nível mais elevado, que é o amor razão, o amor philos. A gente ama a quem a gente conhece. Só se ama verdadeiramente se conhece, se passa pela razão, né? Pela consciência. Ninguém ama inconsciente a uma pessoa, a não ser que ela projete no nível inconsciente, no outro que ela diz amar, que nada mais significa do que ter uma mera projeção do inconsciente. Para amar de verdade, os gregos falam não do eros. O eros é desejo, é paixão, é sentimento, é impulso. Tem que amar a nível da razão, do consciente, da amizade, porque conheço, porque amo. E, claro, não ficar só no nível da razão, eles colocam no nível do ágape, do espírito. O amor ele tem uma dimensão espiritual, porque o amor é Deus. Quem ama permanece em Deus e Deus permanece nele. Esse amor é pleno, sublime, sobrenatural, espiritual, porque Deus é amor e Ele nos dá isso por participação.
Então, dentro dessa lógica que eu estou expondo para vocês, é que eu tentei trabalhar ontem, porque Jesus enfatiza o verbo amarás, né? Se a gente pega nesses 3 níveis de amor, desejo, filos e ágape, ou seja, corpo, mente, espírito, olha que os gregos aí trabalhando, corpo, desejo, a mente, conhecimento, e o espírito, aí entra a união, a comunhão, o amor perfeito. Pois então, irmãos, aí imagino, eros e id, a razão, conhecimento é o superego, normas, e o ego, o eu verdadeiro, é o amor ágape, esse homem regenerado, esse homem sem a influência do pecado, ele pode amar porque foi amado, foi tocado pela graça. Então a gente vai agora dar continuidade neste evangelho, nesse debate que Jesus enfrenta junto com esses doutores da lei. Antes, rezemos para ouvirmos a proclamação da palavra e a reflexão do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Pai, vós nos conheceis no profundo do nosso ser. Vós nos conheceis em nossas misérias, na obscuridade do nosso coração, e assim mesmo nos amas. Nos torna, apesar da indignidade, dignos desse amor em Cristo, que nos é dado pelo Espírito. Abri o olhar da fé, Pai, para que possamos contemplar esse amor feito carne em Jesus Cristo e suscitado em nós através do Teu Espírito. Que a palavra de hoje possa nos revelar isso e que possamos contemplar desta forma, cheios da Tua graça, o sentido profundo dos ensinamentos da Tua Igreja. Isto vos pedimos por Cristo Jesus, vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Então, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus, para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vamos agora dando continuidade à nossa meditação ontem. Então a resposta de Jesus, como nós vimos ontem, ela está baseada em 2 citações do Antigo Testamento, ou podemos chamar da palavra da Bíblia, dos livros do Deuteronômio e do Levítico, que eu já citei para vocês nas lives de ontem e antes de ontem. Então eu vou ler da onde Jesus tira este mandamento da Torá, ou da lei, ou da palavra de Deus, que tudo isso é a mesma coisa, são termos, e vocês vão ver que Jesus, ao citar, ele vai fazer uma leitura e vai fazer um acréscimo, vai dar um significado mais profundo a essas citações do Antigo Testamento. Então comecemos aí vendo a releitura que Jesus faz e a adaptação desta citação do Deuteronômio e do Levítico. Diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento.
O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Gente, o que é interessante nesse contexto em que Jesus está frente a esse debate, essa polêmica, nessa controvérsia travada entre ele e esse grupo de doutores da lei de linhagem farisaica, a gente vê que é um contexto aí ambíguo, feito de competições, de invejas, de projetos de morte, porque eles estão ali abordando Jesus, não é para adquirir conhecimento, eles querem pegar Jesus através da controvérsia e derrubá-lo, para incriminá-lo como um blasfemador da lei de Deus ou da Torá. Então, isso podemos ontem ver no contexto que Jesus estava dentro, ali no pátio do templo, nesse debate com esses homens. E é precisamente no templo, lugar sagrado, não esqueçam disso, lugar por excelência, gente, da espiritualidade, porque no templo de Jerusalém se imaginava que a glória de Deus estivesse sobre o templo, e de fato não tem como a gente entrar naquele lugar e nos sentir um certo ar, uma aura de espiritualidade, porque é verdade, a gente sente. É um lugar realmente, o dia que vocês tiverem a oportunidade de ir, vocês vão ver que há alguma coisa ali que emana desta situação, dessa realidade. Tanto que os judeus de hoje dizem, embora que não existe o templo, mas as ruínas do templo, a glória de Deus ainda se manifesta neste lugar. Pois então, Jesus não deixa para trás, mesmo sabendo que estão tramando contra ele, ele ainda assim, ele atreve a falar com essa gente de amor, abandonando-se cada vez mais a esse canto de nostalgia e de entrega da alma a todo o preceito da Torá, da lei, da palavra e de toda profecia, como Jesus mesmo expõe para nós nessa última frase: toda a lei e os profetas dependem exclusivamente desses dois mandamentos, do amar a Deus com o coração, com a mente, com a alma, e amar o próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos está toda a palavra do Antigo Testamento, juntamente com os profetas. Jesus está dizendo que isso é o maior, o mais importante e o fundamental. E Jesus responde a esses doutores não como eles gostariam de ouvir, com as categorias do direito, mas com aquelas palavras que distinguem o mundo fascinante da oração de todo israelita. Jesus vai citar a oração que o povo de Israel faz todos os dias, que eu vou fazer aqui para vocês, um pedacinho em hebraico. Diz assim, eles rezam assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erra. Então vamos traduzir. Shema significa ouve, Israel. Adonai, vocês já ouviram esse termo na Bíblia, significa meu Senhor. Eloheinu, nosso Deus, o Senhor nosso Deus. Adonai, o Senhor Errad, o único, o um. Então a tradução dessa oração é esta que eles rezam todos os dias: escuta, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E logo depois dessa abertura da frase, Jesus diz o verbo amarás.
Jesus toma essa oração do âmbito da lei do Deuteronômio para colocá-la agora no plano dessa relação filial, uma relação que ele vai demonstrar que é o puro amor levado ao extremo. Jesus, como Filho do Deus Altíssimo, ele está nos ensinando, diante do que o Pai quer da gente, amarás. E ele fala isso sabendo que o amor dele está sendo levado às últimas consequências, porque ele está ali sendo abordado para logo depois morrer através dessa morte vergonhosa da cruz, entregando todo o seu ser, todo o seu espírito para o Pai. Pai, a ti entrego o meu espírito, tudo está consumado. Então Jesus tem consciência do sentido desta frase, dessa oração, dessas palavras que ele está pronunciando na frente daqueles doutores. Devemos levar em conta também, gente, um outro detalhe a mais. Estas palavras de Jesus, ditas num contexto assinalado, elas são palavras como se fosse um testamento. É a última coisa que ele está deixando para nós. É um testamento, como alguém que parte e nos deixa sua herança. Mas essas palavras, elas denunciam também uma experiência religiosa daqueles fariseus, daqueles doutores da lei, que reduziu toda a palavra do Senhor a 613 normas, regras para se viver a palavra que eu tinha dito para vocês. Ou seja, eles construíram todo um andaime em torno desse edifício e colocaram esse andaime como coisa mais importante, é um acessório do que o que é essencial, a própria palavra de Deus. Então é como se eles construíssem essas normas que nós chamamos de casuística. Então, para cada caso, cada probleminha que aparecia, eles inventavam uma regra, uma proibição, uma norma, e fugia com isso do centro, do teor, ficava dando volta na casca, roendo a casca, mas não comiam a nós. Foi um pouco essa situação que Jesus também está denunciando. Vocês têm que entender que a parte fundamental, o que é mais importante é o fazer. Para você viver, amarás. Deus não é antes de tudo, aí eu coloco para vocês, prestem atenção no que vou dizer agora. Deus não é antes de tudo alguém para ser conhecido, mas para ser reconhecido. Senão Deus vai ficar nesse plano aqui, ó, daqui para cima, da nossa cabeça, da nossa mente. Deus não é para ser conhecido, Deus é para ser reconhecido. Vocês entendem? Se eu reconheço na minha vida, eu já estou amando. Eu não preciso conhecê-lo para amá-lo, no sentido intelectual. Não, eu tenho que reconhecer, basta isso. Por isso que Deus é presente até nos analfabetos, nas pessoas simples. Deus pode invadir a alma deles, como aconteceu com vários dos santos. Por exemplo, cito para vocês Santa Bernadette Soubirous, cito para vocês uma outra santa que na época da igreja, Santa Joana d'Arc, e tantos santos, gente, que não tinham conteúdo intelectual, formação acadêmica, e que transformaram a visão e a mentalidade da nossa igreja. Isso que eu quero dizer. Então Deus não é para ser conhecido, mas para ser reconhecido. Deus não é alguém para compreender, mas para receber. Deus não é alguém para ser temido, mas para ser amado. Porque se você tem temor de Deus, você tem medo dele.
Não é para você ter medo de Deus, é para você amá-lo. Envolve mais coração do que a razão. Isso foi dito no Templo de Jerusalém por Jesus. Podemos amar de verdade, porque o amor, gente, consiste nisto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou por primeiro. Ele que nos enviou o seu Filho como vítima e expiação dos nossos pecados, como diz João, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10, essa frase que eu acabei de citar é dita por João. Vejam que fora desta consciência que deveríamos ter do amor divino, toda essa instituição religiosa corre o risco de eliminar a quem encarna o amor do Pai, a toda aquela estrutura, aquele templo de Jerusalém, aqueles estudiosos e doutores. Eles se fecham nos seus conceitos, eles podem eliminar Jesus, a salvação. Deus pode passar por ali e não penetrar no coração deles. Então, se eles não encarnaram o amor do Pai, isso pode parecer uma contradição, gente, um paradoxo, mas é certo. Os mais decididos a eliminar Jesus foram precisamente os que tiveram mais oportunidade de se alimentar dos mandamentos de Deus. Então digo para vocês, não adianta a gente saber teologia, ser doutor em teologia e não ter fé. Existem muitos teólogos, estudiosos da palavra, que são pessoas que não têm fé. Vocês entenderam? Eles são ateus, por incrível que pareça. Esta gente que andava com o livro dos mandamentos debaixo do braço, foram as pessoas que mais prejuízo causou a Jesus, porque o amor não entrava no coração deles. O intelecto estava fechado num limite, que é o próprio orgulho humano. Amar a Deus significa, gente, amar o que Deus ama. Entenderam? Você ama o que Deus ama? Ah, eu amo sim. Ah, você ama? Seu inimigo, você ama? Deus ama seu inimigo. Você está amando seu inimigo? Ah, padre, não é bem assim. Eu entendi outra coisa. Pois então, comece a aprender a não ser um fariseu, né? A não ser um doutor da lei. Amar a Deus significa amar o que Ele ama, amar como Ele ama. E Deus não mais que ao homem com todo o seu ser. Amar a Deus não mais do que o homem com todo o seu ser. Isso significa amar a Deus. O que Deus ama, quem que Deus ama? Deus ama você. É a ti que Deus ama. A mim, a cada um de nós. Amar a Deus é amar aquele a quem Deus ama. Se Deus ama uma prostituta, nós temos que amar aquela prostituta. Se Deus ama aquele bandido crucificado, temos que amar aquele bandido crucificado. Dá para vocês entenderem? Não sei se dá para vocês entenderem, mas é assim que tem que ser. Não se trata esse amor divino, não é um sentimento, não se trata de um sentimento puro e simplesmente genérico. Às vezes a gente pega o amor e generaliza. Não é esse amor que a gente tenta generalizar, porque o amor é muito específico. Por isso, o segundo mandamento que Jesus coloca ali é semelhante, é similar ao primeiro do amor a Deus, de Jesus. Se tu dizes que amas a Deus, então amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu digo que eu amo a Deus, eu não posso negar o amor a meu irmão. Veja
como é repetido o amor nessas duas dimensões das quais Jesus citou para aqueles doutores na oração do Shema. Amarás a Deus, amarás o teu próximo. É como se fossem as duas asas de um avião. Eu posso só amar a Deus sem amar o próximo? Um avião pode voar só com uma das asas? É impossível levantar voo. Pois então, até o final, este é o sonho de Deus, que nenhum dos protagonistas da cena do Evangelho parece aceitar. Eles não querem aceitar a exposição de Jesus. Por quê? Porque o coração deles não amam. Esse é o problema. O problema não está aqui, está aqui. Então, irmãos, amarás. Além do mais, é um verbo. Quero que vocês... Jesus não falou o verbo nem no passado e nem no presente. Amas. Ele não falou assim, amou ou amas. Ele falou, amarás. Por que Jesus usou o verbo no futuro? Vamos ver. É uma maneira de expressar também na língua de Jesus, na língua hebraica, o mandamento amarás. Mas aparece como um verbo no futuro, numa conotação que exprime a vida. A vida não é um contínuo devir, um contínuo acontecer. Então a gente tem que pensar, nós estamos projetados para o futuro. Então por isso que o verbo está no futuro, porque a vida está em movimento. Você não caminha para trás, você caminha para frente, não é verdade? Não, você não é caranguejo? Então vamos lá. A vida é uma busca. Você está buscando o que está à sua frente. É como se a gente estivesse numa viagem, estivéssemos indo para um lugar, estamos a caminho. Então, por isso que ele fala, amarás. A vida é essa busca, não somente o que nós deixamos para trás, ou seja, o que nós vivenciamos no passado. A vida está à frente. É também o que temos adiante por realizar. Por isso que Jesus está falando, amarás. É como se Jesus nos dissesse, ainda tens muito o que fazer, inventando novos caminhos em tuas relações. Não deixes que apague essas chamas do amor dentro de você. Amarás, olhe para frente. Isso é amarás. Temos que seguir, gente. A vida é um desafio, a vida é um combate, a vida nos convida a saltar para frente. Por isso que amarás é um verbo ainda pendente de conjugar, porque a vida, Deus e os demais estão sempre advenientes, ou seja, Deus está sempre chegando. Vocês estão entendendo? Por isso que Jesus falou, lembra do evangelho de ontem na missa? Feliz do homem que ao chegar eu encontrá-lo com os rins cingidos e as lâmpadas acesas. O que significa esses rins cingidos? Vocês sabem que o pessoal daquela época de Jesus, eles não usavam calças, era tudo túnica. Pode ver nos filmes, todos eles usam túnicas. E se você usa a túnica, você tem que usar um cinto, porque na medida em que você caminha, se a túnica não estiver amarrada na cintura, ela dificulta você andar. Por exemplo, nos hábitos dos religiosos, tem um cordão de São Francisco.
nos dominicanos, nos carmelitas, tem um cinturão de couro. Por quê? Este símbolo é para andar, para amarrar a túnica e não deixar você tropeçar nela. Se você vai em viagem, tem que amarrar a túnica. A lâmpada acesa é para você não dormir, caramba. Para você não entrar nas trevas. Você vive da luz. Você vive da iluminação. E outra, vocês têm que entender que não existia luz artificial como essa que está me iluminando aqui. O fogo era acendido nas tochas untadas com azeite. Como usava no passado, eu peguei esse tempo das lamparinas, dos lampiões com querosene, né? Ou de gás. Eu não peguei ainda o gás. Lampião de gás, lampião de gás, muita saudade você me traz. Não tem essa música? Né? Eu estou tão velhinho que eu estou cantando músicas antigas, mas que traz uma certa nostalgia. Então, para acender uma tocha naquela época, eles dormiam todos num cômodo só. E naquele breu da noite, como é que o pai de família passaria por cima dos filhos que estavam todos dormindo ali para chegar até o fogo? Seria difícil. Então eles mantinham algum lugar com a luz acesa, porque se à noite algum barulho chegasse, eles teriam o fogo à mão e um pouco a iluminação para poder sair e atender o hóspede que chegasse pelo meio da noite. Bom, isso é só uma curiosidade para vocês entenderem esse sentido que eu estou falando para vocês do verbo no futuro. Estamos na espera da vinda do Senhor que vem. Então, amarás é um verbo que está sempre para ser conjugado, porque a vida é dinâmica e é esse movimento, tá? Vemos isso presente, que a vida nos traz sempre uma novidade e uma surpresa. E esse verbo tem que se repetir, como se diz lá no Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, que nós lemos. E repetirás. Se você pegar no Deuteronômio, lá está dito, você vai repeti-lo a seu filho. E repetirás enquanto estiverem andando no caminho, enquanto estiver trabalhando, né? O Shema, ouve Israel, Senhor teu Deus, para eles guardarem pela repetição da mente e no dia a dia dos seus afazeres e inculcar nos mais novos, nos filhos, nos jovens, esse sentido do amarás o Senhor teu Deus. É uma palavra que muitas vezes se esquece. O amarás, a gente acaba se esquecendo, porque vai aparecendo na nossa vida outras lógicas, outros impulsos do coração, quando a experiência de Deus fica mais ligada às razões da mente, do intelecto, do que do coração. Lembra que eu falei que os fariseus guardavam na mente? Daqui da mente para descer ao coração tem um caminho. O problema é que você tem que guardar não na mente, é no coração. Daí vem a palavra recordar. O que é recordar? Recordar é trazer de volta para o cordis, que é coração no latim. É trazer de volta ao coração. Por isso, gente, que tem que ser repetido como uma oração. Vocês não rezam o terço repetindo Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Ave Maria. A mesma coisa, eles, o povo israelita, o Shema. Shema Israel, ouve o Senhor. Shema Israel, ouve Israel, o Senhor teu Deus. E por aí vai. Amarás. Bom, amarás é um verbo que testemunha que não é possível permanecer na história movidos unicamente por uma ética, uma moral, um comportamento do mínimo esforço, por uma lei de menor esforço, como para garantir certa pertença humana.
A gente não diz assim, primeiro as obrigações, depois a religião. Não diz lá os antigos, está errado. Primeiro a devoção, depois as suas obrigações. Não se coloca Deus em segundo lugar. Deus está em primeiro lugar. Porque se você pensar assim, você nunca vai rezar. Primeiro eu vou fazer minhas coisas, depois eu vou rezar, né? Aí você não reza. Se você colocar na cabeça e esquecer o coração, você está perdido. E você cai na ética do menor esforço. E não é este o caminho. Não é este. Somente se vive de verdade a preço de uma totalidade, isto é, com todo o teu coração. Olha o que diz lá, amarás com todo, não é o mínimo, não é o mínimo esforço, com todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua alma, com toda a tua vida. Vocês entenderam? Penso que é para fixar no calendário da história aquele dia no Templo de Jerusalém, no qual, frente à pergunta de um refinado doutor da lei, Jesus, o Mestre, respondeu colocando o amor a Deus e o amor aos seres humanos no mesmo nível. É para ficar marcada na vida da gente essa resposta de Jesus. No mesmo nível, assim como te ajoelhas com tanta devoção num lugar sagrado para adorar a Deus, com essa mesma intensidade te colocarás de joelhos diante de um ser humano que requer o seu amor. Vocês estão entendendo? Não é fácil, gente. Quando a gente entra no templo, no lugar sagrado, até os que são pagãos, que já não mais estão dentro da igreja, mas que têm um restinho de fé, eles passam aqui fora na frente da igreja e fazem o nome do Pai. Mas não porque, veja, pelo temor religioso e não pelo amor que eles fazem isso. Então, se essas pessoas fazem isso condicionados pelo passado delas, mesmo que elas não praticam essa fé, nós que somos cristãos de verdade, se também nos curvamos quando entramos no santuário, se nos ajoelhamos diante do sacrário, nós não podemos perder essa dimensão do mandamento de também nos curvarmos e de nos ajoelharmos diante do ser humano que Deus nos coloca para amar. Nunca, em toda a Sagrada Escritura, os dois amores haviam sido postos de forma tão indiscutível no mesmo nível. É que as pessoas se esquecem que não pode amar somente a Deus e excluir o outro, o meu próximo. Não interessa, esse próximo não é aquele que pertence a meu sangue, a minha raça, a minha família, não. Esse próximo é aquele de quem eu me faço próximo. Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus não tem fronteiras de raça, sangue, família, parentesco, não. Ele é amigo de toda a humanidade e nós cristãos temos que ter o mesmo comportamento de Jesus. Então Jesus está revolucionando para estes homens, doutores da lei, que no mesmo nível estão os dois amores e um se reflete no outro, o amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus diz que o segundo, o amor ao próximo, a palavra é semelhante. Semelhante quer dizer que não é igual, porque a Deus se adora e ao homem não. Mas é semelhante porque os dois são igualmente importantes. Um não é mais importante do que o outro. Ambos são feitas da mesma massa.
Um reflete o outro. Estive com fome e me destes de comer. Estive com sede e me destes de beber. Um reflete o outro. Um se cumpre no outro. O amor a Deus e o amor à pessoa, isto é, o amor a todo ser humano, que reflete o amor sincero que se tem a Deus. Então, a profissão de fé não é critério último. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, Deus nosso Senhor. Essa profissão de fé não é critério último pelo qual seremos avaliados ou julgados, mas somente e antes de tudo, o bem que podemos gerar. Ou, melhor dito, não é a doutrina o que Jesus põe em primeiro lugar, mas a ternura. A doutrina eu guardo aqui na cabeça, a ternura é no coração. Discípulos deste Deus não são os sábios, entendidos, os espertos, mas todos aqueles, tu e eu, qualquer um que escutar este evangelho e nos atrevermos a amar dessa maneira, aí seremos como Jesus, revolucionários no amor. O fator decisivo não será crer em um Deus com estas ou aquelas características, senão, gente, estar abertos ao amor. Então, Jesus respondeu, já estou finalizando, a pergunta pelo mandamento principal da lei, pelo fundamental, pelo que nos deveria inspirar neste dia, em cada hora e em cada minuto, pelo que nunca deveríamos, gente, deixar de fazer. E Jesus disse simplesmente isso: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei ou toda a palavra de Deus e os profetas dependem desses mandamentos, desses dois mandamentos. Tudo, absolutamente tudo, está resumido, gente, neste verbo: amarás. Não é um dever para se cumprir, hein? Não se esqueçam disso. Mas é uma linda relação para a gente entrelaçar. Que Deus te abençoe no seu infinito amor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, antes de nós fecharmos, eu queria só fazer um comunicado. Então, amanhã eu tive que assumir um compromisso agora de último momento. Eu não vou poder estar na live aqui para fazer a live para vocês. Então, nós amanhã eu vou pedir para vocês lerem o Evangelho e perscrutarem esse Evangelho, ou ler algum comentário que vocês encontrarem na internet. Façam isso, se puderem fazer esse estudo. Então amanhã nós não teremos. Aí eu havia dito para vocês que eu tinha uma proposta de a gente, por vocês não ficarem ocupados todos os dias, porque são inúmeras lives. Eu consegui ontem falar com um rapaz,
ele vai pegar todas essas lives desde o começo das reflexões que eu tive com o Evangelho de Mateus. Então nós vamos colocar isso numa chamada lista, playlist, lá no YouTube. E por que eu estou pretendendo fazer isso? Porque o YouTube, gente, vai dar margem para que também é um canal aberto para que outras pessoas possam acessar. E não é só por isso não. No YouTube eu vou conseguir mais tarde fazer as gravações com um só celular, tá? O que eu não consigo aqui, eu estou com 2 celulares, o Instagram e o Facebook, passando isso para vocês. Então, fazendo no YouTube, qualquer um de vocês, sem essas quedas de rede, vocês vão poder assistir. E outra coisa, eu vou gravar em 1 hora, que é 1 hora que me permite, e numa hora eu vou deixar na live essa meditação para vocês refletirem sobre o Evangelho do domingo a ser celebrado. Então nós vamos fazer o seguinte, para a próxima semana ficamos assim, eu faço a gravação então para a quinta-feira. Então vou preparar o material e fazer uma síntese. Em 1 hora farei como fiz hoje a reflexão teológica, e num segundo momento, dentro desse espaço de 1 hora, na segunda parte, aí eu faço a espiritualidade dos Santos Padres. Assim eu estarei dando um alimento saboroso, saudável, nutritivo, para vocês prepararem o vosso domingo. Tudo bem, gente? Sobre o link do YouTube, eu ainda não tenho. Eu passo, mas ficamos assim. Segunda-feira ainda na segunda-feira eu vou estar com vocês, porque não adianta eu interromper de uma vez. Segunda estarei com vocês, introduzindo o tema, e aí eu espero estar com o link, porque veja bem, eu tenho que saber manejar o YouTube, que eu não sei ainda. Então, esperem até segunda. Então nós nos encontraremos na segunda-feira para a gente tratar melhor desse assunto. Não dá para eu resolver isso agora, porque eu tenho que manejar o celular, entrar no YouTube para fazer essas gravações, eu vou receber aulas para isso. É coisa simples, mas para um cara que já está na terceira idade, né? Então a coisa não é tão simples assim. Fico muito agradecido pela atenção de todos, tenham todos um bom final de semana e que tenham todos um dia feliz. E que a paz de Deus esteja presente em vossos corações. Até segunda-feira, irmãos. Boa tarde.